Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Bem-vindos ao canal Evoluir. Eu sou o Ken Tamura e hoje nós vamos fazer um grande resumo ou um resumão das 7 leis herméticas que nós tratamos até aqui. Se você é novo, se você é nova aqui no canal, aqui a gente fala sobre assuntos que levam ao autoconhecimento, que levam a evoluir. E esse resumão é a conclusão de uma série de 9 vídeos que nós falamos sobre as 7 leis herméticas, sobre os princípios herméticos que fala dentro do livro O Caibalion. Se você é novo nisso, se você nunca ouviu falar sobre esse assunto, ou se você quer aprender um pouco mais, eu estou deixando aqui no card para você assistir quando você quiser, tá bom? E eu vou deixar também no link da descrição, caso você queira assistir depois, ok? Antes da gente começar, já deixa seu like, já deixa seu joinha e inscreva-se. Ajude o nosso canal a crescer ainda mais, para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo, para que a gente possa continuar compartilhando conhecimento, tá bom? Agora sim, vamos ao nosso resumão. Como você deve se lembrar, o Caibalion é um livro de 1908, mas que na verdade ele trata de conhecimentos muito antigos, que datam provavelmente de até 5.000 anos atrás. São conhecimentos que foram retirados de outros documentos antigos, como o Corpus Hermeticum, como a Tábua Esmeralda, que são contemporâneos ali de Moisés, ou talvez antes disso. Estes conhecimentos teriam sido passados por um homem chamado Hermes Trismegistus, que teria vivido no Egito Antigo e, como eu disse, provavelmente ali em torno de 1500 a 2500 anos antes de Cristo, ou seja, há 4.500 anos ou quem sabe até 5.000 anos atrás. Esses conhecimentos eles foram passados através de axiomas e aforismos, que são formas de passar o conhecimento ao longo do tempo para que sobrevivesse. Então eu tratei desses axiomas, desses aforismos com detalhes em cada um desses vídeos que eu falei para você, tá bom? Mas hoje, como é um resumão, a gente vai falar mais diretamente, apenas fazendo alguns repasses dos pontos mais importantes e fazendo algumas complementações de tudo que foi falado, ok? Então vamos lá, vamos começar. A gente sabe que a nossa mente é muito poderosa. E o primeiro princípio começa falando exatamente disso, porque é o ponto mais importante. E o mais importante, além disso, é a gente lembrar que quando a gente fala do poder da mente, a gente fala do poder mental, a gente não está falando de cérebro. Não se trata da parte física que está aqui na nossa cabeça. Se trata, na verdade, da mente metafísica, aquela que acompanha o espírito, aquela que acompanha a gente aonde quer que a gente vá, seja nesse plano ou em outros planos. E em última instância, a gente tem que lembrar que a nossa mente está conectada com tudo o que há. Porque afinal de contas, nós fazemos parte do todo. E o todo é tudo o que há. A lei do mentalismo diz que o todo é mental. E isso implica dizer que tudo é criado através de uma consciência, que é essa consciência que dá forma física a tudo que nós conhecemos. Então é essa consciência que faz com que exista tudo, desde o micro até o macro, desde os pequenos organismos até os planetas, as galáxias, o universo. Mas olha que interessante, a mente manifesta algo que já existe, né? Porque na verdade, se tudo o que há é tudo o que há, então tudo já existe. Porque o Caibalion ele explica que não há nada fora do todo, né? De outra forma não seria o todo, não é verdade? E nós, como centelhas divinas, nós como seres divinos, filhos do todo, nós também temos a capacidade de criar através do nosso poder mental. Nós podemos utilizar o nosso poder mental para atrairmos coisas, situações, pessoas, para que a gente consiga viver com mais alegria, harmonia, abundância, prosperidade, união, saúde. Além disso, o poder que nós temos em nossas mentes é infinito. E na medida que nós formos aprendendo a utilizar esse poder mental, a gente vai aprender também a compreender melhor o que a física quântica diz. Quando ela fala
de infinitas possibilidades e que é exatamente por causa disso, tudo depende unicamente da criação do poder da mente. Em tudo o que há existe a assinatura de Deus. E ele assina para muitas pessoas através de um desenho de espiral. O próprio número 9, considerado por muitas pessoas como um número divino, ele tem um formato de espiral. E observando a correspondência em tudo, com os olhos de quem quer ver e ouvidos de quem quer ouvir, a gente pode observar essa correspondência acontecendo em diversos planos, em diversos campos. Podemos utilizar, por exemplo, a espiral de Fibonacci para vermos a assinatura divina, desde o macrocosmos até o microcosmos. Nós vemos a assinatura divina em insetos, em pequenos animais, nas plantas, nas águas, nos mares, nas tempestades, nas formações de uma galáxia. Existe a correspondência divina também nas formas geométricas, nas cores, nas atitudes dos animais. Então foi muito legal a gente ter tido esse papo no princípio da correspondência, porque a gente percebeu que até o magnetismo é replicado em diversas situações na nossa vida. Em paralelo, a gente pode ver também o princípio da correspondência em padrões de comportamento, se repetindo, por exemplo, de pai para filho, de filho para neto e assim por diante. A gente pode ver também esses padrões se repetindo em relacionamentos amorosos, em relacionamentos familiares e em outras situações de relacionamentos. Esta repetição de padrões é uma forma de identificarmos sinais, uma forma da gente aprender com o que a correspondência está nos mostrando. No princípio da vibração, eu falei, do quanto que é legal a gente aprender que absolutamente tudo vibra, tudo tem uma frequência, tudo vibra numa intensidade específica. Só para você ter uma noção, um átomo vibra a trilhões de vezes por segundo, Então, a gente pode não enxergar, mas tudo, absolutamente tudo, tem a sua vibração. E é essa vibração que forma frequências de ondas e no final um padrão, que é o padrão de espiral, o padrão da assinatura divina. Um exemplo de correspondência dessa vibração são, por exemplo, as ondas do mar, que vão se acumulando através de micro-ondas, mini-ondas, que elas vão se aumentando, se acumulando e no final elas quebram já na praia, num formato de espiral. Todo o universo é energia. E energia não para, ela está em constante movimento, ela está em constante expressão, vibrando em frequências e atraindo outras frequências da mesma sintonia. Energia é vida, nada que é parado sobrevive, não é assim? E a vibração ela está presente também nos nossos pensamentos, nas nossas palavras, nos nossos sentimentos. E quanto mais alinhado a gente estiver com essas coisas, mais alta será a nossa frequência, mais alta será a nossa vibração. E para mim, o maior ensinamento dessa lei é que todos nós estamos conectados, todos nós estamos entrelaçados de alguma forma, através de ondas, através de espirais, mas que no fundo, nós todos somos um só. Então todos somos parte da mesma energia. A polaridade nos mostra que tudo tem dois lados, tudo tem dois polos, E que ambos os polos fazem parte da mesma moeda. Dois polos diferentes, mas que fazem parte da mesma moeda e que são necessários para que haja equilíbrio, são fundamentais para que funcionem em equilíbrio. O mar, por exemplo, ele só tem valor porque existe a Terra. E a Terra ela só tem o seu valor porque existe o mar, mas ambos fazem parte da mesma moeda, que é o planeta. O calor, por exemplo, se só houvesse calor, todos nós morreríamos, secaríamos, É necessário que haja também o frio, mas no final das contas, calor e frio são ambos os lados da mesma moeda.
é apenas uma diferença de intensidade de calor, né? Quanto menos calor, mais frio fica. Quanto mais calor, mais quente fica. O frio não existe, assim como a escuridão também não existe. A escuridão, ela é apenas ausência de luz. Então, se você colocar pouca luz, você vai ter uma certa luminosidade. Se você colocar muita luz, você vai ter uma outra luminosidade. Mas no final das contas, a escuridão é apenas ausência de luz. São ambos os lados da mesma moeda. A força bruta precisa da delicadeza. Por que será que os vikings antigamente utilizavam canecas de metal? Né? Porque eram muito brutos. A gente precisa encontrar essa dosagem para que haja equilíbrio entre as coisas. No plano mental, por exemplo, a polaridade nos mostra que tristeza e alegria fazem parte da mesma coisa. Então, dessa forma, está dentro de nós, a gente consegue mudar de um lado para o outro, apenas trabalhando a nossa vibração. E no plano espiritual, nós podemos compreender que quanto mais elevado estiver a nossa vibração, mais estará elevada também o nosso estado espiritual. Quando os extremos são alcançados dentro da polaridade, em determinado momento vai haver uma compensação para o lado oposto. Essa compensação é o ritmo. Significa então que nada fica num estado em definitivo. Uma alegria absoluta, uma hora terá sua compensação. Uma tristeza absoluta terá uma hora a sua compensação. Ao mesmo tempo, Caibalion ensina que coisas como alegria extrema e tristeza extrema são fatores em desequilíbrio. É mais ou menos como aquele casal que, quando inicia o relacionamento, é tudo extremamente intenso, né? São declarações feitas de um helicóptero, são presentes caríssimos, são demonstrações exageradas daquele amor, daquele afeto. E que, por vezes, um relacionamento que começa assim, ele acaba terminando com brigas, com discussões, às vezes com agressões, às vezes com disputas judiciais. Um ensinamento legal dessa lei é que tudo passa. Ou seja, se você está passando por um momento difícil, uma hora o pêndulo vai se inverter. Uma hora essa situação vai passar. E o outro ponto é que se você está passando por uma situação muito boa, você pode conseguir se manter nessa situação, ou você pode conseguir fazer com que as compensações sejam mínimas, utilizando uma outra lei que está dentro da lei do ritmo, que é a lei da neutralização. Lembra? Quanto mais você eleva a sua vibração através de palavras, sentimentos, atitudes, pensamentos, mais você vai diminuindo o pêndulo, mas você vai subindo no pêndulo e diminuindo esse efeito de compensação. Se você não se lembrar dessa parte, volta lá no vídeo do princípio do ritmo, que tem aqueles desenhos, né, que eu fiz falando do pêndulo e tudo mais, que vai ficar muito mais fácil de você lembrar, tá bom? Mas para te ajudar um pouquinho aqui já, né, só para lembrar, a gente tem aquele pêndulo que vai de um lado para o outro, né, e que quando a gente consegue subir nesse pêndulo, gradativamente, conforme a gente vai subindo, a gente vai se elevando, a gente vai ficando com a compensação cada vez menor, até chegar a um ponto, né, que seria um ponto de iluminação, o ponto que a gente se conecta completamente com o nosso eu superior, e é nesse ponto que a compensação já não é mais necessária. Causa e efeito no Ocidente, karma no Oriente. Palavras diferentes, mesmo significado. Tudo o que acontece, que se manifesta, que existe em nossa realidade, começou de alguma forma, começou de alguma maneira. E, portanto, tudo tem sua causa. Da mesma forma, tudo tem o seu efeito. Se a gente acender um fogo, por exemplo, ele vai aquecer alguma coisa, nem que seja o próprio ar. Se você, por exemplo, jogar uma pedra longe, distante, ela vai atingir alguma coisa, nem que seja uma parede ou o próprio chão. Mas essa lei, ela ensina principalmente sobre os nossos atos, nossas atitudes, nossos pensamentos, né? E mais do que isso, ela mostra que tudo o que acontece vem para nos ensinar.
ela não vem para nos punir, né? As coisas que acontecem relacionadas a causa e efeito, relacionadas ao karma, não serve para nos punir, não serve para que a gente seja castigado. Essa lei também ela nos ensina para que a gente mantenha sempre fazendo o melhor que a gente pode, se dedicando da melhor forma, fazendo sempre com muito esforço, com muita dedicação, com muito empenho, com muita alegria, com muita gratidão tudo que a gente faz. Por quê? Porque ela ensina que tudo que a gente faz são sementes que nós estamos plantando. Tudo que é plantado é colhido, mas a gente pode colher em diversos planos de causalidade, lembra? Uma das coisas mais importantes da causa e efeito é entender o cíclico kármico, né? Ou seja, as diversas vidas que nós tivemos e que, portanto, a gente não plantou uma ou outra coisa, né? A gente não tem um ou outro karma, a gente tem milhares, talvez milhões, né? Sabe-se lá quantas vidas nós vivemos, sabe-se lá quantas coisas nós plantamos, tanto boas quanto ruins. Mas também a gente fala no final desse vídeo que tudo que acontece, né, tudo que nós plantamos, não necessariamente a gente precisa colher, né? Basta que a gente entenda o que é preciso aprender para que a gente não precise colher, para que a gente não precise reviver aquele karma. Mas a compreensão mais a fundo desse assunto do karma, desse assunto da causa e efeito, ela é extremamente importante. Tanto que esse foi o vídeo mais longo que eu fiz, né? E é claro, eu recomendo que você assista, se você não assistiu, que você assista aos outros vídeos que eu fiz, mas esse especificamente eu dei mais atenção, porque é um assunto que é muito importante a gente ir mais a fundo, né? A gente compreender ele com mais detalhes. E é claro que se você já assistiu, se você já está me acompanhando, né? É legal assistir mais vezes, tá? Quanto mais a gente vê, a gente vai captando coisas diferentes, vai compreendendo mais a fundo, né? A mente vai percebendo alguns detalhes que não foram percebidos antes, tá? Então eu recomendo que você também veja mais de uma vez, para que isso vá ficando cada vez mais sedimentado aí dentro dos seus conhecimentos, tá bom? E o gênero ele fala sobre os princípios masculino e feminino, né? Que eu coloquei no vídeo muito claro, acho que ficou bastante claro. Eu chamei de forças, né? Força masculina e força feminina, para deixar claro que o gênero não é sobre sexo. Ele não está falando sobre sexo, sobre homens versus mulheres ou coisa do tipo. Ele está especificando que em tudo existem essas duas forças, né, na natureza e em nós. Então, que cabe a nós a gente compreender isso para que a gente possa desenvolver cada vez mais a força masculina e a força feminina dentro de nós, para que a gente tenha mais esse equilíbrio, né, dessas forças. Ao mesmo tempo, explica que essa parte da gente sempre estar com essa guerra dos sexos, né, ela não é benéfica para o nosso próprio desenvolvimento, né, porque acaba criando uma barreira, uma separação, né, entre aqueles que têm a força masculina mais forte, né, mais destacada, e aqueles que têm a força feminina mais destacada. E na verdade, ambas as forças são de igual poder, né? Ambas têm qualidades extremas, ambas são extremamente importantes e na verdade essenciais para o nosso desenvolvimento, não só como seres humanos, mas acima de tudo espiritualmente. Então, só para passar um exemplo bem facinho, né? Uma pessoa que tem a força masculina mais destacada dentro dela, né? Ela pode precisar aprender a desenvolver características como gentileza, como cuidado, como flexibilidade. Ao passo que uma pessoa que tem mais destacada a força feminina dentro dela, ela pode ter que aprender a desenvolver características como coragem, resiliência e firmeza. E o mais legal, se você não percebeu ainda, é que ambas as forças, né, se a gente aplicar a lei da polaridade, fazem parte da mesma moeda, né? Ou seja, a força masculina e a força feminina fazem parte do quê? Do ser humano,
né? E, em última instância, faz parte de nós como seres divinos. Bom, eu trouxe aqui um exemplo para você, para ilustrar de uma forma bem prática e bem clara, né, todas essas 7 leis acontecendo num evento. Eu sempre gostei de assistir jogos de tênis, né? Mas mais do que assistir, eu sempre gostei de assistir também as entrevistas, né? O que esses jogadores falavam depois que a partida terminava, né? Principalmente quando era uma partida de final, era uma partida que envolvia muita a parte emocional, a parte mental, né? E de uma certa forma a gente sempre acaba aprendendo com o que essas pessoas falam, né? O que eles ensinam. E em 2019, após a final do torneio de Wimbledon na Inglaterra, esse torneio, para quem não sabe, é um dos torneios mais importantes do circuito de tênis no mundo, né? Seria quase como uma Copa do Mundo, vai. E nesse torneio, né, encontraram-se os 2 grandes tenistas da época. Um deles se chama Djokovic e o outro se chama Federer. E apesar deles serem os grandes naquela época, né, o favoritismo para que o Federer ganhasse era imenso, era enorme, né? Primeiro porque ele é o maior vencedor de Wimbledon da história e ele iria bater mais um recorde, né? Segundo porque ele vinha fazendo uma campanha espetacular ao longo do torneio, né? E a campanha do Djokovic não tinha sido tão, digamos assim, que ele não veio atropelando, né, os jogadores como o Federer veio. E chegando numa final para bater um recorde, sabendo que era o Federer, sabendo que era no seu piso favorito, todas as apostas estavam a favor dele, né? As casas de apostas estavam a favor, o público torcia, porque afinal de contas, como eu falei, ele ia bater mais um recorde, né? Então, as chances do Djokovic ganhar aquele jogo eram muito pequenas, a probabilidade era mínima. Além disso, durante o jogo, né, o Federer, ele teve 2 chances de fechar a partida no saque dele, tá? Para você entender o que é isso, seria quase como no futebol, né, a pessoa conseguir finalizar o jogo com um pênalti, né? Porque no tênis, quando a pessoa está sacando, a probabilidade dela ganhar o ponto é muito maior. E no caso do Federer, na grama em Wimbledon, a chance era imensa, a chance dele fechar o jogo era muito grande. Mas o Djokovic, né, carinhosamente chamado de Djoko pelas pessoas, ele de alguma forma virou aquele jogo. E durante a entrevista coletiva que ele deu depois do jogo, ele respondeu aos repórteres, né, e você vai perceber o quanto que os 7 princípios herméticos se encaixam perfeitamente no trabalho mental dele, na atitude dele, nos pensamentos, em como foi que ele fez para ganhar esse jogo. Eu vou deixar depois também na descrição desse vídeo o link dessa entrevista, tá? Para você assistir. Só lembrando que essa entrevista está em inglês e, na verdade, essa entrevista ela está editada, ela não está mais da mesma forma que foi quando eu assisti ao vivo, tá? Então, tem algumas partes faltando, mas você vai perceber alguns dos comentários que eu vou passar para você aqui agora. Então, primeiro, o princípio do mentalismo. O repórter perguntou para ele se ele tinha ciência que toda a torcida estaria torcendo para o Federer, estaria torcendo para o adversário, né? E ele sabia disso, mas o que ele colocou na mente dele foi que antes mesmo dele entrar no estádio, ele já estava se visualizando e levantando a taça de campeão. Então, que não importasse o que ele ouvisse, não importasse o que acontecesse durante o jogo, ele ia manter firmemente na mente dele que ele seria o campeão. Não importasse que todas as pessoas acreditassem que o Federer era o favorito. Para ele, o favorito era ele. Depois vem o princípio da correspondência. Então, um dos repórteres perguntou como que ele tirou forças, né, para ganhar um jogo, para entrar, antes de mais nada, na quadra, com um jogo que tinha tantas apostas contra ele, né? E ele disse que ele se inspirou em outros diversos eventos, né? Você vê, correspondências, outros diversos eventos aonde a probabilidade não era grande e mesmo assim as pessoas conseguiram, as pessoas venceram.
E uma outra parte do princípio da correspondência é que ele disse que ele sabia, fosse o Federer ou fosse qualquer outra pessoa, ou o próprio Federer com a torcida e tudo mais, ele sabia que o maior adversário estaria dentro dele. Então, se ele acreditasse nele, ele conseguiria. Depois, o princípio da vibração. Quando o repórter perguntou para ele como foi que ele conseguiu se manter num estado de positividade durante todo o jogo, né? Então ele disse que ele exatamente se manteve no foco para manter aquela visão que ele teve de que ele estava levantando a taça de campeão o tempo todo. Então não importasse o que estava acontecendo no jogo, se ele ganhasse ou se ele perdesse pontos, né, se ele errasse, se o outro fechasse um game, outro game, ele continuava se visualizando sendo campeão, tendo essa vibração elevada o tempo todo, né? E você deve se lembrar, quando a gente falou no princípio da vibração, que tudo é resultado de um constante estado de vibração, né? Se você está constantemente vibrando alto, né, isso vai acontecer. Se você está constantemente vibrando baixo, isso também vai acontecer. Então ele sabia disso, ele manteve a vibração naquilo que ele queria o tempo todo. Então ele dá uma aula de polaridade e de ritmo. Quando um repórter perguntou para ele como foi que ele conseguiu inverter uma situação onde o Federer parecia imbatível, ele acertava praticamente tudo, né? Como foi que ele conseguiu inverter aquilo, além do próprio fato da torcida estar constantemente torcendo e gritando pelo nome dele. O Djoko respondeu que o tempo todo, né, ele mantinha o foco, como eu falei. Mas ele disse também que nos momentos que o Federer estava praticamente imbatível, ele sabia que aquilo uma hora iria terminar, que o Federer não ia acertar tudo o tempo todo, né? Como a gente acabou de falar da polaridade e do ritmo, né? E a outra questão, o outro lado, que foi mais engraçado, os repórteres deram risada, né? É que ele disse que toda vez que ele ouvia as pessoas cantando, né, ou gritando o nome do Federer, na verdade, na cabeça dele, na mente dele, ele estava ouvindo as pessoas gritarem o nome dele. E que então, né, quando ele ouvia as pessoas gritando Federer, Federer, ele ouvia Djoko, Djoko, né, ele ouvia as pessoas incentivando para cima dele. Ele se sentia feliz, ele ficava mais motivado com isso. Foi quando um outro repórter perguntou para ele, mas você não acha que você estava se enganando? E ele educadamente disse, olha, isso é o que eu acredito e tem funcionado para mim. O princípio da causa-efeito nesse jogo é muito mais fácil, né? Foi um jogo que durou mais de 4 horas. Ele disse que foi o jogo mental mais difícil da carreira dele, mas no tempo todo ele se manteve firme, positivo, acreditando, se dedicando, fazendo o melhor que ele podia, né? Em nenhum momento ele desistiu, em nenhum momento ele deixou de acreditar. No final, o que ele fez foi simplesmente colher o que ele plantou. E para completar o sétimo princípio, para se vencer um jogo como esse, é necessário que você tenha muito equilibrado todas essas forças dentro de si, para que se tenha flexibilidade, mas que tenha firmeza em momentos específicos, o físico e o espiritual em harmonia, para que ele tivesse o emocional e o racional em perfeita sincronia. Ele sabia disso e foi por isso que ele venceu. Foi incrível, né? Acho que deu para você ver como é fácil a gente colocar esses 7 princípios herméticos numa história de sucesso. Mas mais do que isso, você pode perceber que é fácil você conseguir visualizar esses princípios na sua vida, né? Aplicar é uma outra questão que demanda dedicação, esforço, persistência, resiliência, né? E na verdade também faz parte dos princípios herméticos. Podemos usar o poder mental para atingirmos aquilo que nós queremos, desde que nós tenhamos fé. E ter fé é acreditar em si mesmo. Foi isso que o Djoko fez, né? Porque acreditar em si mesmo, você está acreditando no divino que existe dentro de você, não é verdade? Afinal de contas, o mundo inteiro pode estar torcendo por você, mas se você não acreditar em você, não adianta de nada, não é verdade? Mas por outro lado, se o mundo inteiro não acreditar em você,
mas você acreditar em você, você consegue fazer a diferença. E devemos usar o princípio da correspondência para que a gente possa encontrar inspiração em exemplos de várias pessoas, situações, eventos, para que a gente possa aprender com modelos, com situações vividas, né, com ensinamentos. Ao mesmo tempo que o princípio da correspondência nos ensina que tudo que está fora está dentro. Então que a gente pode e deve sim buscar mudar o que a gente pode dentro de nós, que a gente pode e deve procurar fazer sempre o melhor dentro de nós, porque assim o externo vai ser o reflexo do interno que existe dentro de nós. Na lei da vibração, basta a gente lembrar que a gente precisa estar na frequência daquilo que nós queremos. Quanto mais a gente ficar nessa frequência do que a gente quer, do que a gente busca, do que a gente deseja, e acima de tudo do que a gente acredita, mais aquilo tende a se tornar realidade. Mas o mais importante é que essa vibração, ela não é só uma frequência elevada, ela é uma frequência elevada constantemente. E é por isso que focar em coisas que te mantêm em frequências elevadas pelo maior tempo possível faz toda a diferença. Para os altos e baixos da vida, a lei da polaridade e do ritmo mostra que é necessário ter equilíbrio no universo e, portanto, equilíbrio na vida. Ao mesmo tempo que a gente sabe que se a gente conseguir elevar as nossas frequências, a gente pode diminuir as compensações. E elevando cada vez mais, a gente pode inclusive conseguir transmutá-las, como diziam os alquimistas. E por último, mas não menos importante, a gente aprender a aplicar a lei do gênero em nossas vidas, né? Vai fazer com que a gente desenvolva um lado que talvez por muito tempo tenha ficado desligado, por muito tempo a gente não tenha dado o verdadeiro valor. E na verdade, as forças masculinas e femininas são as forças que compõem o nosso ser, para que a gente manifeste verdadeiramente o divino que existe dentro de nós. Bom, eu espero que ao longo desses 9 vídeos eu tenha conseguido passar para você um pouquinho desse conhecimento fantástico que é do Kybalion, que vem desse ser iluminado chamado Hermes Trismegistus. Quanto mais conhecimento a gente adquirir, mais a nossa vida tem valor. E para finalizar, eu acho que é importante a gente lembrar de 2 coisas essenciais. A primeira é que todo conhecimento ele só tem utilidade se a gente colocar em prática, não é verdade? E o segundo ponto que eu acho importante a gente lembrar é, na verdade, a forma como o livro, o Kybalion, começa, dizendo que o quê? A gente precisa passar adiante conhecimento. Esse conhecimento do Kybalion, que vem sobrevivendo há 5.000 anos, né? A gente precisa passar adiante. Não só esse, como tantos outros conhecimentos maravilhosos, né? Mas que o conhecimento ele existe também para que seja compartilhado, nunca para que seja guardado. Bom, esse foi o resumão que eu prometi para você. Espero que você tenha gostado. A gente vem aí nessa jornada desses 9 vídeos falando no início o que era o hermetismo, né? Quem foi Hermes Trismegistus. Depois nós passamos por todas as leis herméticas, falando com detalhes, explicando, né? Juntando um pouco com física quântica, juntando com a ciência, juntando com outros conhecimentos para te ajudar a entender melhor tudo isso. Então, eu achei que foi tudo muito legal, foi um prazer enorme para mim ter transmitido essa parte, né, do Kybalion para você. É claro, a gente vai continuar com outros conhecimentos, com outros estudos, mas foi muito legal. Então, minha gratidão por você ter ficado até aqui, você ter acompanhado todos esses vídeos, né? Mais uma vez, eu recomendo que você assista mais vezes, tá? Eu faço isso com diversos vídeos de outras pessoas, livros, né? Assista mais vezes. Cada vez que a gente assiste, a gente absorve mais,
a gente compreende coisas mais a fundo, tem coisas que a mente simplesmente não percebe num primeiro momento, ela vai perceber num segundo, às vezes ela vai perceber num terceiro momento, tá bom? Então eu recomendo que você veja mais vezes, tá? E se você gostou, deixa seu like, deixa seu joinha. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se aqui no canal, ajude que a gente cresça ainda mais, para que a gente possa levar esse conhecimento para cada vez mais pessoas, para que a gente possa continuar compartilhando os nossos conhecimentos, tá bom? E gratidão mais uma vez. Na quarta-feira a gente tem vídeo Insight e no próximo domingo a gente continua com os nossos estudos sobre autoconhecimento. Gratidão, fique com Deus e que todos nós juntos possamos evoluir.